Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Antes de começar, eu peço a todos que se inscrevam, que acionem o sininho, ou que curtam, ou compartilhem essas informações, que é para o YouTube saber que tem gente interessada nesse assunto e outras pessoas possam ver, possam assistir, tomar conhecimento disso. Vou falar hoje sobre o Brasil e Venezuela, né? E falar sobre o legado do Bolsonaro, que acordou os patriotas, falar sobre o Brasil que virou uma ditadura lulo-bolivariana e falar sobre o Foro de São Paulo e o encontro que vai ter no Brasil agora no dia 29. Então, meus amigos, o legado do Bolsonaro, o legado da gestão Bolsonaro, despertou no Brasil, em nós brasileiros, o sentimento de amor à pátria, o respeito à família e um golpe na corrupção. As pessoas ficaram de olho nisso. E é um legado indestrutível que o PT, do lulopetismo aí, sobra apenas as narrativas mentirosas, com a ajuda da imprensa que é paga por ele, e para permanecer eternamente no poder e enganar as pessoas. E durante esses 4 anos do mandato que o Bolsonaro esteve lá, ele enfrentou sozinho, quase morreu, enfrentou sozinho toda a esquerda do Brasil, o STF, o TSE, o parlamento todo, Câmara e Senado, a OAB, as academias, né, os sindicatos, as mídias esquerdistas, os artistas, o MST, o Foro de São Paulo, enfim, toda a esquerda que estava contra ele e as rádios, as imprensas. Hoje mesmo eu vi um jovem falar na rádio que infelizmente o conservadorismo despertou, mas por que infelizmente? Ele não queria paz, não queria progresso, não queria emprego, não queria que as pessoas deixassem de passar fome e de viver na rua comendo lixo. Será que ele não vê que o socialismo só traz isso, só desgraça? Mas é a cabeça da juventude, né? Então, para isso, independente de tudo isso que o Bolsonaro fez, ainda veio a pandemia do Covid, que arrebentou com a economia dos países, veio a guerra lá do leste europeu, e a crise pós-pandemia, que causou enorme desemprego, né? E sem falar na interferência diária do STF no governo, a interferência de um poder no outro, a traição dos generais das Forças Armadas e tudo isso que vocês já sabem. Então, o legado que ele deixou é muito maravilhoso, ele não precisa mais ficar, não precisa mais ser reeleito, ele já fez um grande serviço pelo país. E nem sei por que ele está aqui, sofrendo aqui, porque, sinceramente, as pessoas não merecem o presidente que tiveram e vejam a perseguição que ele sofre diariamente, ele e sua família. É preciso ser um herói ou um louco para aguentar tudo isso. Bom, Brasil e Venezuela, meus amigos, a direita do Brasil sofre desde o primeiro dia do governo derrotas seguidas para a esquerda, né? Eles fazem falcatrua, fazem de tudo. Alguns deputados de direita eles estão lutando sozinhos contra um sistema comunista. Foi assim na eleição da presidência da Câmara, na eleição do Senado, botaram o Pacheco lá de novo. Os atos do dia 8 de janeiro agora e a visita do ditador Maduro aqui no Brasil são fatores que dizem, que mostram que a direita está apanhando muito. Muitos fatores têm prejudicado a direita. Por exemplo, o PL apoiou lá a cassação do Sérgio Moro, a indicação do advogado do Lula para o STF. Então, esses dois casos, a direita acabou se unindo ao PT. Onde é que se viu uma coisa dessa, se unir à esquerda? E no pedido de impeachment do Lula, que foi assinado recentemente, só 48 parlamentares, mormente de direita ou conservadores, assinaram. Então, é uma outra derrota que está acontecendo, apesar dos esforços aí do André Fernandes, do PL do Ceará, que atuou em várias frentes na Câmara e no Senado para conseguir garantir a criação dessa CPMI, que vai ser uma CPMI do circo. Essa CPMI vai servir apenas para livrar a cara do Lula e seus apaneguados. A esquerda venceu no colegiado, assumiu a maioria dos membros da CPI, bem como a narrativa e a condução das atividades, né, a relatoria. Então o Fernandes, o Nicolas Ferreira, o Marco Feliciano e tantos outros tentaram impedir o avanço da esquerda, mas nós estamos numa Venezuela e só há uma pessoa no poder que manda em tudo. Não sei se as pessoas estão se dando conta disso e que vai prejudicar todo mundo.
Então essa CPMI do Lula aí, vejo a incoerência e o absurdo. O ex-ministro Anderson Torres estava até fora do país no dia quando aconteceram os atos de 8 de janeiro, mas foi preso injustamente, foi convocado agora para prestar depoimento na CPI. Enquanto isso, o ex-chefe do GSI, o general do Lula, lá, foi visto dando água aos manifestantes, abrindo as portas, colaborando, totalmente amistoso, e teve sua convocação rejeitada lá pelo pessoal da CPI. Não, esse aí não precisa ouvir. Isso aí é uma palhaçada, é uma clara evidência que estão torcendo para um lado. É preciso punir os verdadeiros culpados, mas me parece que a CPMI, em vez de estar trabalhando para ter um resultado imparcial e apurar os fatos, está trabalhando para o governo Lula. Não tem, para que o governo não tenha nenhuma responsabilidade, não seja culpado, até aquelas imagens que estão mostrando nitidamente pela imprensa o comportamento suspeito do pessoal lá e do ex-GSI, o Anderson Torres estava fora do país e foi convocado. E ainda por cima permaneceu preso durante muitos meses da investigação. E o que estamos vendo é um verdadeiro absurdo, é uma incoerência. E a justiça, pessoal? A justiça no Brasil agora é o STF. A Associação Brasileira de Juristas Conservadores, ela repudiou a decisão recente da Justiça de aposentar compulsoriamente a juíza Ludmila Grillo. E, então, para essa associação, a decisão afrontou a democracia, a liberdade das instituições, o Estado Democrático de Direito, os princípios republicanos e constitucionais, e foram sepultados com essa decisão. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então o medo é um sentimento comum, né? A associação afirmou e clamou pelo retorno da normalidade constitucional, que eu não sei se nós vamos atingir, e concitou as instituições que retornem ao Estado de Direito, retornem à normalidade constitucional do país e resgatando, então, a segurança jurídica e a crença na justiça que as pessoas estão desacreditando. Eu sou um que não acredito mais. Então, em fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça, que é chefiado pelo Alexandre e outros lá, afastou a juíza por criticar os inquéritos, aqueles inquéritos do fim do mundo lá do STF, que apura supostas fake news. Um inquérito que já dura mais de 4 anos. Então, em fevereiro de 2023, a juíza foi afastada e Ludmila afirmou que não se surpreendeu com a notícia da decisão da justiça, e ela ainda disse mais: a magistratura está em risco e já foi ferida de morte, ela declarou na revista Oeste. Então, meus amigos, isso são absurdos, vocês verem que o autoritarismo fica evidente quando nós percebemos que só existe um lado, só existe uma regra para o jogo, e essa regra, quem dita é o STF. Meus amigos, eu tenho um jornalzinho aí, A Democracia do Lobo, Guarazinho, Democracia do Lobo. Se vocês tiverem interesse, vou deixar ali no link da descrição um contato para que vocês acessem esse jornalzinho que eu publiquei no Getty e no YouTube, mas eu não posso publicar em plataformas porque pelo formato dele, o tamanho do arquivo, eles não aceitam. Então eu tenho que mandar isso por WhatsApp ou por e-mail para as pessoas interessadas. E deixo a dica de um livro para vocês, que eu sempre indico esse livro é maravilhoso. O nome do livro é Contra Toda a Esperança, do poeta e escritor cubano Armando Valladares. Esse livro está em PDF. Ele conta nesse livro o que é uma ditadura. Ele teve 22 anos preso em celas fechadas, solitárias. Ele não tinha nenhuma comunicação com o mundo, mas aí ele inventou umas maneiras de se comunicar com o exterior, porque ele tinha a cada 6 meses uma visita de um familiar, e torturas todos os dias, horrores que ele conta das prisões cubanas que ninguém quer aceitar. Os cubanos são amigos do Lula. Meus amigos, deixo aqui para vocês um vídeo também, A Venezuela em Solo Brasileiro. Isso aqui o Brasil Paralelo está fazendo uma série de filmes e documentários sobre a Venezuela, coisas assim de arrepiar. Tem alguns filmes que estão na plataforma de membros, que nem todos têm acesso, teria que se associar, e tem outros que estão lá no YouTube, como esse que eu vou deixar o link aqui, é só vocês verem, para vocês terem uma ideia o que é a ditadura bolivariana. E tem um filme que eu publiquei, um vídeo que eu publiquei essa semana, tá aí no
no meu canal, César Ramos Dextravox, que eu peço a todos que se inscrevam ali. Tem vários vídeos ali sobre a Venezuela e sobre a situação do Maduro, dos amigos do Lula, do Foro de São Paulo, que irá se reunir aqui dia 29 para comemorar a vitória do bolivarianismo aqui no nosso país. Peço que todos rezem muito, porque a situação está cada dia pior, e até mais.